Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Porra, 300 programas depois eu esqueci de como é que apresenta. Esse é o programa 300 e hoje a gente vai ter uma conversa sobre Esparta, sobre o que é o homem. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Ahu! Ahu! Eu vou gravar de novo essa abertura? Vou nada, né, Ferreira? Nunca gravou. 300 podcasts. Nunca gravou. 300 podcasts. Quem tá ouvindo isso aqui ainda, não tá mais nem aí se a gente edita, se não edita, se vem tosse, cachorro latindo. Alice falando, não importa, a gente continua. E esse é o programa 300 de uma conversa. O que isso significa, Alexandre? Significa que nós estamos aí há muito tempo fazendo isso. Quanto tempo? Também não lembramos. Porque a gente, inclusive, conta um programa, o outro não conta. Então a gente tá no ar toda semana, mas a contagem é quinzenal. Isso daqui virou uma bagunça ainda maior do que sempre foi. Virou. E digo mais, eu falo sempre, uma conversa é nossa vaidade intelectual, né, Alexandre? É, a nossa cachaça semanal também. É só pra dar uma desopilada no fígado, só isso. Exato. E aí, se a gente gravasse a primeira meia hora de conversa sempre, né, Alexandre? Rapaz, dessa vez não tem pós-crédito dessa vez. Não tem, não gravou. Pois bem, é isso aí, a gente hoje vai falar sobre o homem, sobre esse ser, esta figura, esta contraparte, cara, é tanta coisa pra falar do homem, do sexo masculino, não é? Ou da masculinidade, sim. Mas não sem antes pedir pra você voltar lá atrás e ouvir o começo de conversa, um artigo sobre a construção do macho, o mito do macho, naquilo que é a maior quantidade de testosterona que existe no cinema, não é? Que é o filme 300 de Esparta. Ótimo artigo, hein, Alexandre? É um ótimo artigo e esse filme, é bom que se lembre, ele é devedor dos traços e do argumento de Frank Miller, né? Então, sim, antes de ser modinha, já fazia a cabeça de muito macho maluco por aí. Já. E outra, né? Um reacinha dos infernos, né? É um gêniozinho, mas também um reacinha, Frank Miller, né? Uma mente perturbada, né? Porque só coisa legal só dos quadrinhos que saiu da mente desse cara. Mas que é legal, Só. Não, é legal. Se o Danilo Franco ouvir isso, vai se ofender. Abraço, Danilo Franco. Desculpa aí, Danilo. Mas, você quer saber de quadrinho, ouça ou leia Alan Moore. Esse tem algo a dizer ao nosso tempo, é um profeta do nosso tempo e que precisa ser escutado de fato. Pois bem, Alexandre. Pedro, sobre 300, é bom que se lembre também que depois do quadrinho, depois do filme, 300 virou meio que, assim, uma parte da Bíblia, né? Se tem um Novo Testamento, tá lá 300, pelo menos pra uma parte aí da cristandade, que pega ali os ensinamentos do filme e quer transpor pros dias de hoje, e o artigo falava exatamente isso, né? E a gente vai, de alguma forma, revisitar o tema, né? Sem tanta paixão, né? Sem tanto compromisso ali acadêmico como foi o artigo lido, né? Mas tentando, de alguma maneira, também se rever, né, Pedro? Porque, afinal de contas, nós fazemos parte desse dark side of the humanity. Sim, é verdade. E olha, Ferreira, vendo a pauta, né? Um pouco pensando naquilo que é a própria gravação do programa, o artigo e tudo mais, você começa a olhar um pouco para trás, começa a olhar um pouco à frente. Nossa reconfiguração de vida também diz muito, não é? E o quanto eu fico felizão mesmo do quanto, e eu falo isso de mim, mas porque eu sei que posso falar do Alexandre também, não é? O quanto a gente se permitiu mudar ao longo dos anos, de modo a não se deixar ser contaminado por esse mito do macho. Sim. E mais ainda, eu falo com bastante orgulho disso, de ter queimado algumas pontes com gente que eu convivia,
e que certamente suscitaria em mim um tipo de comportamento amacharado, não é? Sim. Certas pessoas que a gente não tem mais contato é bom. Vou ser sincero, é bom, porque ajuda a gente a evoluir, porque é uma galera que faz questão de reproduzir esse tipo de discurso, reproduzir certos tipos de brincadeiras, certos tipos de pensamentos, não é? Eu acho que a gente vai andando pra frente e essa pauta vai, como um programa 300, é quase que uma revisão de vida, né, Revisão Ferreira? de vida. A gente, na idade que a gente tá, eu tô com 46, você tá com quanto 43. mesmo, 43, a gente já chegou num estágio em que a gente pode olhar um pouco pra trás e entender e assumir quem foi, mas sobretudo entender e assumir quem a gente quer ser pro mundo, quer ser pra essa realidade, né? Isso é bacana. Fora que, Pedro, a gente, e aí eu falo até em termos de homem, além de nós dois, né? Nós, homens, para fazermos essa revisão, alguns vão chamar até de desconstrução, tem que fazer uma força danada porque a sociedade não ajuda, né? Então, a gente vive num mundo que é muito fácil ser homem e isso é colocado assim como se fosse algo natural, e quando você busca se rever, o caminho, além de ser longo, não é nada óbvio, né? Porque se a gente pegar o caminho do feminino, né, ou da feminilidade, é um caminho tão exigente quanto, ou até mais exigente, mas ele é meio que as mulheres, elas são impelidas aí a lutar de alguma maneira para conquistar um espaço, ainda que haja uma mulher que fala, não, eu sou conservadora, não sei o que, mas existe uma necessidade de afirmação, e o homem, se não se afirma ou se não se desafirma, né, se não se revê, vai vivendo muito bem, obrigado, e ninguém vai questionar certas posições, certas posturas, né? Então, a gente vai fazer isso hoje, né, Pedro? Um pouco essa revisão de vida, porque a gente já faz no dia a dia e precisamos fazer sempre, e ao mesmo tempo que a gente pode falar que já fez um caminho, né, e eu fico muito feliz porque é isso, da mesma forma que eu vi esse caminho que eu fiz, vi o caminho que o Pedro fez também, e é satisfatório ver que a gente está caminhando, inclusive para apoiar as mulheres e as outras minorias de gênero e da sociedade. Mas, Pedro, é sempre bom que se diga, há ainda um caminho muito longo a percorrer, né? E sempre vai haver. E aqui a gente não tá fazendo aqui um apanágio, né? O elogio de nós mesmos. Muito pelo contrário, a gente já pode começar falando que, a gente ainda continua assim, de muitos modos, sendo machistas, sim, né? Sendo privilegiados e usufruindo desse privilégio que a sociedade nos dá, sim, né? E vamos fazer força para mudar e continuaremos fazendo. Sem dúvida. A gente reproduz muito discurso racista, capacitista ou qualquer coisa que valha. Eu vou te dar um exemplo, Ferreira. Eu trabalho na Faculdade Paulos de Comunicação, fica na Vila Mariana, e ao lado há ali um CAPS, não é? Sim. Um prédio muito bonito, mas que tem um atendimento psicossocial, mas também tem um atendimento de saúde mental. Então, volta e meia eu vejo lá a ambulância encostando, a construção às vezes é toda cercada ali justamente por conta de segurança das pessoas com problemas mentais, com deficiências mentais, passando ali por diversas dificuldades, e para chegar onde eu tô querendo chegar, para ilustrar, não é? E também eu trabalho na pós-graduação e eu tive um caso de racismo recreativo na pós-graduação e eu precisei intervir numa sala de aula, não é? Por conta de racismo recreativo. Uau. Colocaram então a posição da própria faculdade, dizer, olha, isso aqui não é tolerável aqui, que seja um espaço em que a gente possa crescer e tal. E aí você começa a pensar nas brincadeiras, nas recreações que de certa forma vão machucando as pessoas, mesmo que não seja diretamente a alguém. E lá há uma moda dizendo assim, e até porque eu coordeno a pós-graduação lá, há uma
moda assim, a graduação é na Fapcom, a pós-graduação é aqui no prédio ao lado. E é uma piada, é um xiste e tal, mas que é super escroto, cara. Depois eu pensei, né? Falei, pô, mano, quem tá ali no CAPS, que chega às vezes de ambulância, gente que às vezes eu passo na calçada ali, você vê a pessoa mal, entendeu? Tentando fazendo um esforço tremendo pra ficar inteira ali na rua, você entende? Opa! Situações assim, muito ruins. E eu falei na sala de aula, na sala assim que eu sei que eu fiz a brincadeira, eu falei, olha, eu queria aqui fazer um meia-culpa. E não porque sou melhor nem pior, mas a gente reproduz certas coisas sem perceber. A gente reproduz capacitismo, racismo, machismo, às vezes de maneira recreativa. Isso é o chamado, é o que tá no sistema, não é? Não. É o que como é que se diz? Estrutural, isso tá na estrutura da sociedade, não é? Então, a gente não é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, a gente tem um monte de coisa que a gente ainda vai errar, que a gente ainda vai aprender, mas é viver esse constante aprendizado, não é, Alexandre? Sobretudo, quando a gente fala de masculinidade, porque o Alexandre colocou aqui na pauta, e eu acho que vale a pena começar por aí, porque foi a coisa que me veio à cabeça, masculinidade como construção. E aí eu sei que essa galera toda conservadora aí odeia a frase de Simone de Beauvoir, que diz, você não nasce mulher, você se faz mulher. Porque as pessoas confundem aquilo que é a genitalidade, biologia, vamos falar, né? A biologia com aquilo que é o ser mulher dentro dessa sociedade em que a gente está. E construir-se mulher, não é? Fazer-se uma mulher e colocar-se não no mesmo patamar que o homem, mas no mesmo ponto de diálogo que os homens têm, no mesmos pontos de decisão que os homens têm na sociedade. Isso é o fazer-se mulher, não é? Segundo a Simone de Beauvoir. E aí, a masculinidade, o ser homem, e que tipo de homem que a gente vai ser, também é uma construção, né, Ferreira? Também é, né? Sim, e isso tá dado, mas a gente vai repetir exaustivamente quantas vezes for preciso. Sim, nós nascemos com, né, algo próprio do masculino e do feminino, né, biologicamente falando. Em alguns espécimes humanos, inclusive, isso não é tão claro assim, né, como alguns gostariam de dizer, porque biologicamente... Não, né? Inclusive, biologicamente, existem aí ainda algumas coisas que não são... algumas situações, né? Ou alguns espécimes da humanidade que não são, assim, tão determinados assim, né? Mas, para além disso, sim, nós, homens e mulheres, aqueles que assim se identificam, são, sim, determinados por o seu tempo e pelo seu espaço, e assim sempre foi. E é importante que se diga, Pedro, que quando o descendente dos símios lá, que separou lá mais um entroncamento das espécies e começou a falar, opa, peraí, esse daqui é o Homo sapiens, né? Ou ainda, talvez alguns passos anteriores, quando começou a surgir esse ser de consciência, né? Na natureza, entre as espécies animais, o ser humano, ele começou a se distinguir, né, eu sou humano, esse daqui não é humano, esse daqui é leão, né, ele vai me comer, inclusive, se eu não correr. E começou a se distinguir, inclusive, entre si, né, opa, peraí, na humanidade tem pelo menos esse daqui que é macho e esse daqui que é fêmea, né, como existem nas outras espécies também macho e fêmea. E, Pedro, aí começa, então, essa construção, né, na geração de consciência, nesse processo de dizer quem somos, começa-se a dizer também o que é o homem e o que é a mulher. Então, nós, hoje, né, nós estamos no dia 23/10/2024, estamos gravando na cidade de São Paulo, né, ainda que não estejamos juntos, estamos na mesma cidade. Nós temos que dizer hoje, peraí, existem algumas características associadas ao masculino que comumente se diz, esse daqui é o homem. O homem faz assim.
assim, né? E é sobre isso que a gente tem que problematizar, né? Nessa construção de partida. E a proposta que eu faço, Pedro, o que afinal de contas, quando se fala o homem, o que é o homem hoje? Nessa sociedade em que a gente vive, né, Alexandre, além daquilo que é o biológico, é fato, o homem, aquele que é do sexo masculino, ele é a simbologia do poder. Sejamos sinceros, ele é a simbologia de quem detém o poder. Ele é a simbologia, ele é a classe ou o ser que simboliza, que representa e mais do que isso, que exerce o poder. E isso de maneira muito tranquila. Veja o número, tá tendo nesse momento a reunião dos BRICS no Brasil. Não é? No Brasil não, tá acontecendo a reunião na Rússia. Quantos desses governantes, líderes de países são mulheres efetivamente? Se eu não me engano, nenhum. Quantas mulheres já foram presidentes da Câmara de Deputados aqui no Brasil? Sim. Pelo que eu lembro, nenhuma. Qual é a proporção de mulheres para a proporção de homens nas câmaras, nas vereanças, nas assembleias legislativas e qualquer coisa que os valha? Basta ver isso. Ser homem hoje é pertencer a uma classe que é dominante no ponto de vista de deter poder. Os homens não são a maioria na sociedade. As mulheres são a maioria. E isso eu digo em peso numérico. Mas as mulheres não detêm o poder sequer num número aproximado, que é o número que os homens têm. Sequer num número aproximado. Então, ser homem hoje, nessa sociedade, sejamos muito sinceros, é justamente pertencer a uma classe, pertencer a uma estirpe que exerce o poder. E esse poder é político, mas ele é o poder da força. Existe aí, e poder aí você pode pensar de diversas maneiras, né? Sim, ainda nessa contextualização, Pedro, a gente pode olhar lá para o pleito eleitoral estadunidense e como o discurso de depreciação da candidata democrata, a Kamala Harris, gira em torno de ela é mulher, né? Qual é a capacidade que ela tem para conduzir a, entre aspas, maior nação do planeta? E isso automaticamente já, o gatilho aqui já dispara dos discursos feitos para retirar no golpe legislativo de 2000 e... Quando que foi? 2016? Nem lembro. Quando tiraram a Dilma. Quando tiraram a Dilma, como utilizaram também esses discursos de... destemperada, descontrolada. Sim, não é capaz de estar na presidência. O país está indo pelo ralo porque é uma mulher governando e, inclusive, agora eu vou fazer um parêntese aqui que, inclusive, já me arrependi de ter puxado a lembrança aqui. A atual candidata a vice-prefeita de São Paulo, junto com o Boulos, a senhora Marta Suplicy, tava lá no partido que encabeçou todo o golpe, né? O MDB, era do PT, passou pro MDB e votou a favor do impeachment, né? E isso me dá um amargo, Pedro, na boca. Muito. Não pelas capacidades da Marta, porque eu acho que ela foi uma prefeita e tanto na cidade de São Paulo, inclusive se você for pegar na média histórica, inclusive, mas, rapaz, eu fico pensando, mulher, né? Nesse mundo que a gente vive, né? Pelo menos isso você poderia ter se preservado. Mas é isso, né, Pedro? Num mundo masculino, como o Pedro já bem frisou, onde o masculino é sinônimo de poder, até as mulheres inteligentes e capazes emulam, né? Esse comportamento masculino, né? E emulam dentro daquilo que é a estrutura, né? Que forma a sociedade e tudo mais. Pelo menos eu penso assim, né? A gente olhar isso dentro daquilo que é a questão antropológica, não é? E emulam, de certa forma, como você diz, né, nessa construção de poder, não só do ponto de vista de discurso, do jeito de lidar com as questões, mas às vezes até na característica, né? Até na vestimenta. Eu vi agora, recentemente, uma candidata que foi a mais votada numa cidade do Mato Grosso do Sul. Ela é a dona do lupanar, do lugar
lugar, da Casa da Luz Vermelha do lugar, foi a mais votada, se assume como mulher, mas a aparência dela, porque ela é uma mulher lésbica, ela... e aí, lógico, eu posso estar sendo super ignorante, eu peço perdão se eu estiver sendo, mas ela assume toda uma figura feminina. E muito provavelmente foi por conta de assumir essa figura feminina, mesmo sendo homossexual, e mesmo indo contra toda essa questão de sistema moral, num lugar super moralista, que é essa cidade do Mato Grosso do Sul, ainda assim ela ganhou, porque talvez ela seja uma mulher que imite um jeito de ser de homem. Olha. Ou seja, porque ela emula um jeito de ser. Fico pensando se isso é fato ou não, nesse caso em específico, não é? Sim. Mas a gente também tem, né, Alexandre, uma identidade muito nossa, que eu começo a achar que já não é mais só nossa, não. É uma identidade daquilo que é a masculinidade nesse tempo nosso, que é o macho brasileiro, mas na verdade eu acho que é o macho no antropoceno, né? O macho nesse tempo em que a gente vive, que é um macho que tem muito medo de perder justamente os seus poderes e seus privilégios. Indo do individual pro social, há uma pesquisa, eu acho que eu posso revelar aqui, Dona Patroa tá aqui do lado, acho que posso revelar, né? Que boa parte dos homens que votam, aliás, das pessoas que votam em extrema-direita são homens. São os homens que votam nesse espectro político que quer reforçar a masculinidade, a macharada, né? Essas coisas todas. E quem vota em pautas progressistas, em pautas que tem mais uma questão do cuidado com o próximo, do cuidado com as minorias sociais, não importa que tipo de minoria, não é? Quem vota nesses tipos de partido são predominantemente mulheres. Olha que legal. E aí você consegue fazer uma leitura muito, né, do individual pro social. Homens e homens jovens, Alexandre. Essa galera que vota em Pablo Marçal, esses moleque que vota em Bolsonaro, que pira nessas brincadeiras escrotas que Bolsonaro, Pablo Marçal, essa galera faz, André Fernandes, Nick essa Bananinha. galera faz. Exato. Essa galera ama justamente esse tipo de comportamento, porque é quase que uma autopreservação, porque esses caras têm medo de mulher. Você entende? E assumem, Alexandre. Hoje existe uma parte de homens que assumem. Eu não quero saber de mulher, eu tenho nojo de mulher. Se eu quero ter um relacionamento, eu pago uma prostituta. Mas eu tenho nojo de mulher, não quero me aproximar de mulher. Ou seja, é a misoginia associada a um comportamento muitas vezes violento, sectarista, de homens que querem se manter no poder, e poder não tem nenhum, na verdade, e nem que pra isso esmague as mulheres, não é? Isso é muito, socialmente falando, isso é muito bem desenhado, viu, Ferreira? E aí, Pedro, eu tô pensando aqui, né, como quando a gente pega essa ideia do poder, como ela se reveste aí, ou como ela é uma chave hermenêutica pra gente entender as relações cotidianas em todos os sentidos, né? Então, quando você entra no ônibus, o cara que senta com as pernas abertas, né? Parecendo que tá com alguma inflamação nos testículos, sabe? O cara no carro, que geralmente é um carro maior do que ele precisa, uma pessoa só. Opa! Né? Essa ideia de querer compensar alguma coisa e... Ah, rapaz, você sabe que a gente sempre faz isso. Vem um carrão, fecha a gente, a primeira coisa que a gente faz é pegar o dedo polegar e o indicador, pôr a mão pra fora e quase que indicar assim uma medida. Olha, é desse tamaninho, por isso você precisa disso tudo tão grande, né? Exato, e aí os caras saem cortando o trânsito como se tivessem comprado a rua junto com o IPVA do carrão. E são nessas pequenas atitudes de cada dia que a gente vê que é tudo em torno desse símbolo do poder. E o que é o contrário disso, né? É a capacidade de ser responsável, de conseguir ser colaborativo, né? Como o ser colaborativo tá distante dessas características associadas ao masculino, né? Então, lá no ambiente que eu trabalho, que é uma escola de ensino fundamental e médio,
Eu acho, assim, espantoso como a gente tem um grupo de garotos que gritam com as meninas, sabe? E logo parte pra uma ofensa que vai desde louca a... Olha, você não serve pra estar aqui com a gente, sabe? De várias formas, mas sempre nessa posição de imposição, sabe, Pedro? E aí, quando a gente pede pra essas figuras, né, que são mais extremas, assim, a colaboração que seja pra pegar uma bolinha de papel e jogar na lata de lixo, acha dificuldade, né? E outros tantos momentos que você precisa desse exercício civilizatório que é uma comunidade escolar, quem oferece mais dificuldade? Esse que muitas vezes se cala diante da figura do professor masculino e fica se remoendo diante de uma professora do sexo feminino, sabe? Então é isso, a cada momento esse masculino vai se educando para que não ceda nenhum espaço que seja nisso de construir essa sociedade e construir a sociedade. Então o masculino é de certa forma o antissocial também, né? É muito louco, uma sociedade antissocial, é um paradoxo que se dá através desse masculino. E com isso tá ligado também a questão de conservadorismo, não é? Porque você quer manter justamente um sistema que de certa forma é extremamente patriarcal, é machista, é uma manutenção de poder, tudo isso tá ligado, né? Passou-se o tempo, eu lembro do Karnal falar que o jovem, é importante que o jovem seja de esquerda na juventude, para que à medida em que ele vá assinando escrituras, ele vá ficando mais ao centro, não é? E aí viva ali a virtude de estar ao centro. Mas essa molecada agora, eles têm medo e eles são incitados, isso por uma série de conteúdos, de realidades, não é? De conteúdos de internet, eles têm medo de perder uma coisa que eles já não têm. E aí são antissociais no sentido de destruir essa sociedade. Odeiam mulheres porque as mulheres são uma ameaça para eles, entendeu? Sim. E mais do que isso, Ferreira, há diversos estudos a respeito de uso de rede digital e como isso está impactando nessa geração. Essa geração que você dá aula agora, de uma molecada incapaz de se relacionar com o outro. Sim. E mais ainda, de se relacionar com o diferente. Então esses caras têm dificuldade, essa molecada tem dificuldade, isso é um problema de saúde, Sim. Tem dificuldade de se relacionar com mulheres. Exatamente. Tem dificuldade de se relacionar com mulheres. Eu falo, cara, ser mulher nesse tempo tem que ensinar a mulherada a ser empoderada mesmo, a ser topetuda mesmo, porque essa geração, essa base que vem, boa parte dela, não todo mundo, ela vem forte justamente pra reproduzir o discurso de quem é dono da indústria cultural, aí ó lá, hein, Adorno agora, hein, que é dono da indústria cultural, que quer manter o poder. Sim. Entendeu? E aí você faz o quê? Você produz uma série de... Você investe numa cultura que reforça esse tipo de coisa. E a molecada acaba reforçando isso, não é? Sim. Na música que escuta, que reproduz machismo, não é? Naquilo que são as coisas que reproduzem machismo. Esses tempos eu ouvi, não sei se você já ouviu essa música, Os Moleque Tá Com Pacote. Não. Que é um trap, não é? Vou te mandar depois, não é? E a música... bom, primeiro o trap tem toda... uma evolução da música da periferia, que é uma maluquice, né? Pra começar. Pra começar por aí. Você manja muito mais do que eu disso, não é? Mas os moleque tá com pacote e esses traps que eu ouço, eles têm um puta fundo de música machista, né, cara? Porque é os caras que cantam e que usam as meninas e que as meninas... Ou seja, é uma indústria cultural que vai reforçando e reproduzindo e inculcando nessa geração mais jovem de homens um ódio às mulheres, uma repulsa à figura feminina. Sim. Isso é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Sim, a gente tem que falar do trap, sim, Pedro, porque o trap, dentro daqueles que cantam, aqueles que se destacam na cena do trap, às vezes querem se descolar do movimento rap, né? Porque exatamente isso, quer se colocar como algo despolitizado, inclusive. Mas, musicalmente falando, o trap nada mais é do que um subgênero do rap. Porém, a indústria cultural sequestrou de tal modo esse subgênero que, inclusive, isso é a crítica que o próprio movimento rap faz ao trap. Não se vê uma criatividade na cena trap, né? Os
temas são sempre os mesmos, essa bateção da tecla de que, eu sou descoladão porque eu tenho um carro, tenho uma camiseta e pego quantas mulheres eu quiser, né, como se mulher fosse coisa de pegar, e se descola totalmente da história do movimento hip hop no Brasil e no mundo, que é de contestação política, que é de lutar junto com as minorias para uma melhoria social, né? Então é isso mesmo, né? É um sequestrar a cultura periférica e tentar de alguma maneira incutir na cabeça da meninada que escuta o trap de que é isso aí, o rap foi por esse lado, é isso que tem de rap. E lógico, existem outras pessoas fazendo outras coisas interessantes, só que não tem visibilidade, porque a indústria, né, quem controla a indústria só coloca dinheiro e só impulsiona quem fala bobagem, né? Porque esse tipo de conteúdo. Exatamente essa construção, né, que se de alguma maneira o agronejo faz também, e o funk faz também, né? E de alguma maneira isso tá tudo muito nivelado, sobretudo do ponto discursivo, é porque tão querendo levar o masculino, mas também o feminino jovem para um lugar que é esse, que é o da não crítica, que é o do vamos entrar nesse jogo da meritocracia, seja lá qual for o custo para conseguir ter o destaque, que não seja todo mundo, mas 2, 3 que chegarem lá vai ser o suficiente pra gente ficar batendo palma e falar, legal, é possível que eu faça também. Você vai incitando, né? Vai colocando o sonho. Aliás, você falou de agronejo aí, volta e meia eu acabo ouvindo o agronejo por osmose, né? Aqui em casa, de vez em quando, a gente acaba lidando com a realidade do agronejo. E certas letras não diferem do funk carioca baixaria dos anos 2000. Sim. Não diferem, mas agora são tocadas nas casas de famílias, não é? São tocadas nas realidades familiares, afinal, mas aí é o canto que lembra o nosso tempo, né? É o canto do sertanejo, é o canto do sertão, do homem do campo. Não é não, cara, a letra é a mesma do Furacão 2000, a letra é a mesma, não é? O teor talvez mude porque tem ali uns 10, 15% de palavrão a menos, mas o teor, a letra, aquilo que é o direcionamento da música vai por aí também, não é? E mais do que isso, e aqui termino porque a gente vai ouvir a musiquinha do Alexandre, a indústria não quer música que seja contestadora. A indústria quer música que entorpeça. Leia Adorno, leia Horkheimer, não é? Leia Guy Debord, leia Jean Baudrillard, leia essa galera e veja... Eu tô dando aula disso, né? Leia Judith Butler. Caramba. Leia Judith Butler. Pra falar de masculinidade, leia Judith Butler. Discurso de... Apesar de, cara, vou falar, Judith Butler é difícil de ler. É difícil. Ou escrita intricada, cara. Ou escrita intricada. Mas leia. Leia a Angela Davis. Pô, aí é santa, né? Pode pôr no altar, né? Mas leia essas coisas justamente para compreender como a gente vive numa indústria que quer nos emburrecer cada vez mais. Que quer que a gente seja cada vez mais emburrecido, embrutecido, amortecido. Vamos ouvir uma musiquinha, Ferreira? A gente já volta. Torto, trêmulo e triste, esse bêbado que eu via. Não vou mentir que eu vivia, constantemente estava à porta dos botecos, lambendo as bordas dos canecos. Parava em frente do cais, ficava num cai, não cai. Bola deserta na alta, profunda hora solitária, saudade até de gente otária. Ei amigo, me deite no chão, antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo e minha garrafa, depois da última cachaça. Corpo de bêbado não tem dono. Brabo naipe de estivador, mas de ombros caídos de menino, carrancudo como um cossaco, achando a vida um pé no saco. Costumava sempre bater
a cidade em rolês vertiginosos, nada dura, bamba entre outros ébrios, indo pernoitar na embocadura dos canais, perto das vagas amigas eternas da etílica neurose, e dá mais uma dose. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo em minha garrafa, depois da última cachaça, corpo de bêbado não tem dono. Pensamento enevoado, de quando em quando brilhava e se abria, refletindo na pública via, rasgando nuvens num toró de ideias. Só que em dias e moréias é o que da boca saía, o sábio palato de um tom esverdeado, de um amargo embaçado que se esvaía. Eram os olhos de chuva, eu caía como uma luva. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo em minha garrafa, depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. Aí vem a sobriedade, uma estranha solenidade, levando o corpo à rigidez, a um sorriso de brilho metálico, mau hálito, um silêncio impenetrável. Minha alma intragável quer mais um trago, é tudo sobre ter. Igual a lua, o peito cheio das dores que trago. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo em minha garrafa, depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo em minha garrafa, depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. E no episódio de hoje nós estamos falando sobre o que é o homem, o que é o macho, o que é masculinidade e coisas do tipo. E a gente falava aí um pouco da indústria cultural e como tentam disciplinar, né, as mentes dos jovens, mas também tentam disciplinar, Pedro, o corpo, né, não só feminino, mas o masculino, e tentam disciplinar de maneiras diferentes esses dois corpos, né? E então, se a gente podia falar que do ponto de vista da música, existe aí uma tentativa de incutir na cabeça da molecada de que, olha, né, se você tiver determinado comportamento e você se dá bem financeiramente, você resolve todos os problemas da sua vida. Eu diria, Pedro, que na mesma seara a gente tem aí o futebol tentando ser esse modelo principal de disciplina corporal do masculino, com o mesmo intuito, inclusive, Pedro, porque você vê os moleques pensando que ser jogador de futebol vai ser a resolução de todos os problemas e é o único projeto de vida possível. E a gente precisa bater nessa tecla, sabe? De que o futebol é um problema, sim, para a sociedade brasileira, né? Não o esporte, né? Que disciplina o corpo de uma maneira positiva, inclusive, né? Mas sim. Esse espetáculo, né? Essa indústria também que se criou em torno do futebol e que a molecada fica olhando aqueles corpos ali, né? De alguns jogadores e falando, poxa, o que eu preciso fazer para ser esse cara aí, né? E aí a gente pode pegar também outras instâncias, outras instituições, como o próprio exército, né? Estão querendo militarizar todas as escolas aí. E o que isso significa, Pedro Luiz? Significa incutir o que você está falando do futebol e eu reparo de leve os ídolos dessa galera, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, nem tanto Messi, não é?
Mas é sempre essa imagem de uma masculinidade transpirante, né? O Cristiano Ronaldo é visto como um guru, como um sábio, qualquer coisa que ele fala é uma grande coisa, né? O Neymar, e eu percebo isso muito, e aquilo que pra nós é uma causa de uma certa ojeriza, não é? Pros outros é a causa de atração. É um moleque, sabe viver a vida, não é? Ou seja, usa das pessoas como quer. A esposa tá grávida aqui, ele vai lá e faz em outra. Moleque safado, moleque piranha, não é? É uma imagem. E outra, de novo, é a incutição de uma imagem de poder, de uma indústria cultural, de formação de uma masculinidade que é tóxica. Que é tóxica. Porque não pode ser... Assim, pra quem... E é engraçado, né, Ferreira? O quanto isso quanto isso habita esse mesmo universo, mas eu não sei se sai da mesma boca, o quanto é incongruente esse discurso de, não, mas o homem é um homem responsável e conservador, né? Um homem de família, um homem, né? Aquilo é o modelo de homem. Não, mas o Neymar não, o Neymar é só um garoto, então... né? Ou como os pró-vidas, né? Que defendem a vida do feto, mas não a do marginal. E se depois de nascer pudesse prender, prendia, né? E se logo depois de nascer falar, mas essa criança vai ser um marginal, então já prende ela agora, depois de ter nascido, né? E do utilitarismo das coisas. De novo, repito, é uma disciplina dos corpos e do corpo masculino que está envolvido em tudo isso que a gente está falando e que, da mesma maneira que a música, da mesma maneira do espetáculo que é o futebol, esse espetáculo de força do militarismo, que é um espetáculo de virilidade, naquilo que a palavra diz respeito, né, Ferreira? O viril do homem, do varão, não é? É um espetáculo disso, e a mulher que tem valor ali, ela também precisa se masculinizar. Veja essas mulheres de polícia militar, não é? Falta a elas aquilo que é caracter... Bom, a mulher pode ser o que ela quer, não é? Mas a que tem mais sucesso é a que emula um comportamento masculino, que emula o macho, na voz, no porte, no jeito de pôr a mão no cinto. Você entende tudo isso? Você vai disciplinando corpos para a masculinidade. Na ostensividade. Isso é muito... Sim, muito, cara, muito. Tem futebol, tem exército, e tem uma par, não é? Tem uma par de situações tais e quais estas, não é? É Foucaultzinho, né? Disciplinação dos corpos, né? E quanto isso dói também, porque parece que se a gente pensar aí um menino que quer ser jogador de futebol, e aí ele, por alguma coisa na vida dele, ele se sente atraído por outras questões, inclusive por outros esportes. E se ele tenta ser um jogador de vôlei ou se ele tenta ser um ginasta, rapaz, já vai ter uma cobrancinha, viu? Assim, já não vai ser tão fácil, porque é tudo em torno de seguir uma uniformidade burra, inclusive, porque você precisa, inclusive, de uma reserva de mercado, né? Então, é muito mais fácil você ter um mega espetáculo onde todo mundo para ver a Champions League do que você disseminar isso e ter um campeonato de vôlei no bairro, né? Quem é que vai fazer essa cobertura? Então, querem a sua atenção e querem a atenção para uma coisa só, porque essa uma coisa só vai se tornar muito valiosa e um bem muito quisto e querido, né? E vai moldar as vidas. Só que nisso você tá triturando sonhos e tá triturando futuros, né? E quem tá sendo moído são os nossos jovens e são os garotos, né? As garotas também, mas hoje a gente tá falando aqui dos garotos, de como isso é perverso, né? E aí, acho que é importante a gente lembrar de como a discussão de gênero, ela pode até parecer um remédio amargo para alguns, mas como ela é salutar nessa nossa sociedade. Sabe, o quanto que esse confronto, essa chamada pro olhar pro diferente, faz a gente confrontar esse masculino e fazer o homem, né, cis, hétero, né, normativo, falar assim, opa, mas espera aí, eu tenho que dar respostas melhores, porque as
as que eu estava dando, elas não são suficientes e, inclusive, não são suficientes pra mim, né? Porque estão me maltratando e eu não sei o que estão fazendo comigo porque eu não me questiono. E aí, minimamente, Exato. Pedro, quando começa a questionar, alguma coisa muda, né? Aí eu vou dar um exemplo também, né, da minha vida junto com os jovens. Numa discussão com uma rapaziada outro dia, começou-se a falar dos banheiros, né? E quanto alguns se sentiam incomodados quando um homem trans utilizava o banheiro masculino. E aí eu falava, é um mal-estar legítimo, né? Porque é uma coisa que até bem pouco tempo atrás não se tinha. Não se tinha. Né? E aí eu falava pros garotos, né? E tava uma roda só de garotos, inclusive. Falava, mas vocês já pararam pra pensar por que a gente precisa de banheiro masculino e feminino, né? Porque se a gente entra no banheiro pra fazer uma coisa só, né? Que deveria ser as nossas necessidades fisiológicas, precisava de um rótulo? Aí alguém falava, mas precisa por uma questão de segurança. Eu falei, mas segurança de quem, né? De quem? Exato. Quem precisa estar seguro nessa situação? Então, será que a gente não teria que rever essa ameaça? Quem é a ameaça? Eu sou a ameaça? Você é a ameaça? E os meninos pararam um pouco, né? Coçaram a cabeça e falaram, eu não tinha parado pra pensar por aí, né? E não tinha. E não tinha. Inclusive, eu não tinha parado pra pensar até aquele presente momento, né? Mas é isso. Então, essas discussões, esses confrontos, eles podem ser libertários também do masculino, né? A gente tá falando da questão do banheiro, né? E eu ouço, né, a galera falar, tal. Mas é isso, porque não são mulheres que atacam mulheres e que estupram mulheres e que assediam mulheres dentro do banheiro. Os relatos são de homens que fazem isso. O banheiro feminino existe, vou usar aqui, parafrasear Jesus no Evangelho segundo Marcos, por causa da dureza dos vossos corações, não é? O banheiro feminino existe porque tem homem que quer exercer o poder, e exercer o poder de dominação, de que a mulher se torna um objeto. E isso tem... Olha, cara, isso dá tanta discussão, mas, cara, como a gente não é mulher, eu não vou entrar nessa, né? Eu acho que essa discussão cabe às mulheres, não é? Mas, talvez eu fale um pouco, mas diz tanto respeito a esse domínio que o homem quer ter sobre o corpo feminino, que é melhor, então, ter um banheiro para as mulheres, justamente para que as mulheres se sintam protegidas ali, vagão, pelo menos, não é? Um vagão pra mulher. Né? Cara, é tão absurdo que isso exista, e talvez lá atrás uma sinagoga, né? Que um lado ficam os homens. De um lado pro outro. Mas será que é só por uma questão de que as mulheres e os homens tinham privilégios diferentes, né? Os homens tinham mais do que as mulheres? Ou será porque a mulher não conseguia nem rezar em paz porque tinha um otário lá importunando, sabe? Certo. Então, sim. Aí depois você ressignifica, né? Não, porque a proeminência masculina. Será que é mesmo? Ou é só porque entre nós tem um monte de gente depravada que não consegue respeitar o direito do outro ou da outra? Porque o legislador já sabia do tipo de coração e de gente que ele estava tratando quando pensou a colocar uma sinagoga, um lugar em que as pessoas se reuniriam para cultuar. Mas você quer ver um exemplo disso, Alexandre? E precisa ser discutido o gênero? Eu vejo uma retomada muito grande na igreja agora de menina querendo usar véu. Né? Inclusive, Dona Patroa diz aqui, se a igreja obrigar a gente a usar véu, deixa de ser católica no mesmo dia. E ela tem razão. Certíssimo. Não é? Porque a gente vê uma movimentação hoje dentro da igreja, e a igreja precisa rever uma série de questões aí, mas tem um sínodo aí para discutir sobre isso, não sou eu que vou discutir, de como novamente a gente vem tratando a mulher como uma propriedade do homem, inclusive nas vestimentas. Vou dar um exemplo, não é? E aí, e antropológico, né, Alexandre? Alexandre, se agora você tirar sua camisa e sair na rua, você pode? Pode, socialmente, né? Ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai falar nada. Se uma mulher assim o fizer, ela vai ser vista da mesma maneira que você? De maneira nenhuma. E qual a diferença de um seio para um peitoral de um homem?
O volume, o tamanho. Teórico. E o fato de que a mulher amamenta, não é? Exato. Mas do ponto de vista ali fisiológico, uma parte que o homem tem, porque homem também tem mamilo e mulher também tem, não é? Mas a diferença é que no homem é atrofiado, né? Exato. Mas dependendo do estágio, sai até leite, não é? Tem homem que em algum momento ali, por alguma desregulagem, sai leite. A questão é, por que há essa hiperproteção do corpo feminino? Ora, justamente porque a mulher é tratada como uma propriedade. Sim. Como uma propriedade. Aí a mulher vai dizer, sim, mas eu sou uma propriedade preciosa. Então, se você quer se prestar a esse papel, beleza. Você tem toda a liberdade para isso. Mas eu protejo o dinheiro na carteira. O diamante eu ponho no cofre. E quanto mais eu acabo entrando nessa pira, não é? E a igreja, parte da igreja vem pensando nisso hoje. Colocando a mulher nessa dinâmica, é mais uma reprodução que precisa ser discutida a respeito de gênero e mais ainda uma reprodução de um discurso machista. Sim. Por que o homem, então, também não volta a colocar o solidel na cabeça? Se é pra mulher pôr um véu, então o homem coloca um solidel. Não dá ideia, Pedro. Não dá ideia, Pedro. Mas você entende? Sim. Não vai acontecer, Ferreira. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É aí que entra a discussão de gênero. E que dentro da igreja se torna urgente também. Sim. Eu fico bem triste de ver mulheres reproduzindo discursos e atitudes rituais que são machistas e que não fazem parte daquilo que é o próprio corpo doutrinal da igreja, cara. Sim. A gente já falou sobre isso de tradição e tradições, não é? Exato. Mas você entende o que eu tô dizendo? Sim. E a necessidade desse tipo de discussão dentro da igreja, menina jovem, cara, e reproduzindo aí o discurso machista feito por padres midiáticos, discurso pré-conciliar, cara. É absurdo isso. É muito louco, né? Você pensar que são muitas incongruências, né? São muitas incoerências, porque quando a gente sai do individual pro social, necessariamente você tem que se quebrar, né? De alguma maneira você tem que se adequar, porque a vida em sociedade, de alguma maneira, ela nos tolhe na nossa individualidade, faz parte desse jogo social, né? Agora o ponto é, onde é que a gente vai, onde é que a gente cede e onde a gente vai ter que falar, não, isso daqui é a minha individualidade, eu não vou me dobrar, não vou me sujeitar, né? E aí quando a gente fala na discussão de gênero, e gênero, se a gente pegar a origem da palavra, inclusive lá de Aristóteles, é uma generalização. Então é algo que a gente olha ou na natureza e na cultura e bota no mesmo balaio, que é poder falar daquilo de uma maneira genérica, né? Então, o masculino, ele é de alguma maneira genérico, mas esse genérico não cabe pra todo mundo do mesmo jeito, né? Então a gente tem aí alguma coisa que ajuda a definir, mas nem tudo vai caber, né? Então é nessa hora que a gente fala que nem tudo vai caber, é que a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer, não, né? Existem mais tipos de jeito de ser homens, né? Existem homens de vários tipos, de vários jeitos, inclusive algumas determinações vêm pela questão religiosa, outras pelas questões étnicas, outras pelas escolhas que eu faço, inclusive profissionais, né? Mas nisso tudo, a gente não pode matar a individualidade, né? E, ao mesmo tempo, fazer a crítica das generalizações quando for preciso, né? Então, a gente tá falando aqui do universo católico, onde querem impor pra mulher usar véu e por muito tempo falava que mulher não pode usar calça, mas o sacerdote, que é usar saia. Que é um subgênero de homem, né? Vamos falar a verdade, dentro do catolicismo, usa saia e usa adereços, né? Que os paramentos... Aliás, tem sacerdote que parece uma noiva, né? Então... De tanto balangue-dangue que usa, né? Então, a gente tem que discutir esse masculino como um todo, né? E esses subgêneros, inclusive, né? Essas vertentes, pra falar assim, opa, peraí, né? Mas o que um
pode, outro não pode, então a mulher não pode usar calça, mas o homem sacerdote pode usar vestido, e então qual que é o critério e qual é a razão disso, né? Faz algum sentido manter certas tradições, né? Então essas discussões, elas são salutares, né? E elas são necessárias, né? Pra gente não ficar reproduzindo as coisas que nem bobo, sem um crivo mesmo, né? Sem pelo menos ter uma resposta bem dada pra dar se alguém nos questionar, né? Ah, mas aí vão dizer, coloca tudo na conta da tradição e aí você não discute nada. Ah, porque sempre foi assim, pronto, acabou, você entende? Sim. Também tem isso, né? Ferreira, pra caminhar pro finalmente, Ferreira. Sim. Pra caminhar pro finalmente, né? Existe masculinidade sã? Eu já respondo. Tem a de Jesus, cara. Opa. Eu gosto aí de ver o The Chosen. Eu gosto, hein? Eu tô meio cabreiro, porque quem faz propaganda do The Chosen aqui, mas também a gente tem que lembrar que tem muito cristão aí fazendo propaganda ruim de Jesus, não é? Pedro, Herol, né? Como um todo. O Pedro é um espectador do The Chosen do armário. Sou. Não, eu não partilho nada e tal, né? Mas gosto daquele Jesus do The Chosen, porque tem um quê do Evangelho, você lê o Evangelho, Jesus era um cara mega de boa em relação a essas coisas, né? Você não vê essa discussão. Jesus era um cara super de boa em relação a isso. Ah, tem uma mulher lá vai tomar uma pedrada no capítulo 8, de João, vou ficar ali na altura dela, vou ali, né? Falar, quem tem pecado atira a primeira pedra. Tem a mulher lá, a samaritana no poço, ninguém troca ideia? Pô, eu vou trocar ideia, que se dane, é uma mulher, meio-dia, vou trocar ideia, que bobagem dessa. Jesus era um cara mega de boa em relação a isso. Basta ver os evangelhos, cara. Sim. O melhor exemplo de masculinidade sã para um cristão é olhar para Jesus, cara. Sim. Não é? Pelo menos penso eu, não é? Jesus era um cara mega de boa com as mulheres, né? Vai ressuscitar? Pô, vou aparecer pra mulherada, não é? Então, pra quebrar, pra causar, que nem o Jesus lá do Alto da Compadecida que vem preto justamente pra causar, né? Vou ressuscitar e vou aparecer primeiro pras mulheres, pra quebrar um pouco, deixar esses caras com parafuso espanadinho, né? Mas aí a gente lê do jeito que a gente quer. Mas masculinidade sã é de Jesus. Sim. Penso eu, viu, Alexandre? Já dei minha resposta já. Sim, e lembrar, né, Pedro, masculinidade sã é uma questão de saúde, né? De saúde social, é uma questão de CAPES, né? De equipamentos públicos. Porque quando aparece uma mulher violentada, quando aparece uma mulher espancada, por trás, via de regra, né? Nem todo homem, mas geralmente um homem que causou isso, né? Porque tá com a sua masculinidade fragmentada, detonadinha, adoecida, e se a gente trazer pro lado teológico, encapetada, certo? Então, uma masculinidade sã precisa ser também uma masculinidade santa, né? Porque a gente se cura de várias maneiras, né? Se cura inclusive pelo espiritual. Então, a igreja tem que ser um hospital de campanha também para curar a masculinidade, né? Nós, católicos, cristãos, precisamos estender aí as macas, armar as tendas e colocar esses homens sim aí para serem tratados. E para dizer, vai se tratar. E para dizer também, quando não dá conta, esse masculino, por esse lado espiritual, de denunciar e de levar para outras instâncias, inclusive criminal. E infelizmente não é que a nossa polícia e o nosso sistema penitenciário vai ajudar alguém a se curar, mas pelo menos para preservar a vida da outra, né? A gente talvez tem que extrapolar esse lado misericordioso e ser mais rigoroso, mas para dizer que a gente precisa lutar por uma masculinidade sã, sadia, saudável, e em nós mesmos santa, né? Mas não santa aí, porque eu sou o viril que deixa a barba crescer, né? Porque a minha mulher tem que trabalhar e eu tenho que ficar em casa enquanto eu trabalho, porque eu sou o provedor, Não, assim, de assumir que, gente, a gente não é suficiente o tempo todo, tem certas coisas que me tocam e que vão fazer com que eu chore, e não faz problema se eu não sou o aficionado pelo futebol e não tenho
tenho o pôster do Cristiano Ronaldo sem camisa dentro do meu guarda-roupa, sabe? Assim, a gente tem que problematizar e se problematizar e ajudar o coleguinha a pensar um pouquinho diferente, né? É isso, é isso. Bom, a gente vai terminar por aqui, o programa tá chovendo aqui, Ferreira, e eu vou pra academia agora, nesse exato momento, quem vê parece que eu sou, assim, um rasgadão, né? Bota o cropped tá acabando o programa, exato, bota o cropped, reage e vai. Tá acabando o programa 300, a gente volta na semana que vem, e a gente volta assim, como vem sendo uma conversa, mesmo jeito que Deus fez o mundo como o mundo vem sendo feito, a gente vem fazendo uma conversa do jeito que ele vem sendo feito. E é muito bom fazer uma conversa. É um prazer e tanto, tem um quê de vaidade, mas é a nossa cachaçinha semanal. Isso. Valeu, Ferreira, e um beijo e um abraço. É isso. E um aperto de mão, vai subindo a musiquinha aí, todo mundo vê os tombos que você leva, né? E quer dizer, vê a cachaça que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Meu filho, assuma aí quem você é, né? Assuma suas fragilidades, inclusive, e saiba que do lado de cá, há mais de 300 episódios, tem alguém que tá na luta com você, né? Do jeitinho que você luta, nós estamos lutando aqui também, do nosso, certo? E obrigado por vir conosco até aqui. Se Deus quiser, a gente continua. Semana que vem tem mais, daqui a 15 dias tem mais um tanto. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau! Compartilhe. Na embocadura dos canais, perto das vagas amigas eternas da etílica neurose, me dá mais uma dose. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo em minha garrafa. Depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. Pensamento enevoado, de quando em quando brilhava e se abria, refletindo na pública via, rasgando nuvens num toró de ideias. Só que em dias e moreias é o que da boca saía, o sábado palato de um tom esverdeado, de um amargo embaçado que se esvaía. Eram os olhos de chuva, eu caía como uma luva. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo e minha garrafa. Depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. Aí vem a sobriedade, uma estranha solenidade, levando o corpo à rigidez, a um sorriso de brilho metálico, mau hálito, a um silêncio impenetrável. Minha alma intragável quer mais um trago, é tudo sobre ter. Igual a lua, o peito cheio das dores que trago. Ei, amigo, me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo e minha garrafa. Depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono. Me deite no chão antes que eu afunde no sono. Guarde meu copo e minha garrafa. Depois da última cachaça, copo de bêbado não tem dono.